emocionante, foi incrível, desde o início até o fim, um nível elevado. Esse evento foi sensacional. A gente sai daqui com uma sensação de aprendizado, de vontade e engajamento para fazer mais coisas pela frente. Espero que tenha mais oportunidades. Será que advogado pode ser criativo? Será que existe jurídico criativo ou isso é fraude? São questões aí importantes para a gente debater, certo? Nesse episódio aqui a gente falou sobre isso. Você já conhece a Bel? A Bel estava no episódio 171 do podcast, ela já veio aqui contar pra gente um pouquinho, falar sobre remuneração de executivos, mas ela trouxe dessa vez o Luffy. Se você ouviu esse episódio, você sabe que ela falou bastante do Luffy e agora finalmente a gente teve o privilégio de conhecê-lo. Eu acho que uma coisa é a gente ter uma relação de prestação de serviços onde eu não vou ter todos os elementos típicos de emprego. Então, por exemplo, não adianta eu contratar uma PJ, mas aquela PJ tem que entrar às 8, vai parar meio-dia, 1 da tarde vai sair para almoçar, tem que bater cartão para entrar e para sair, tem 13º, tem férias, plano de saúde, vai ter um equivalente a um VA/VR, vai ter uma avaliação individual da pessoa, ela é exclusivo, não pode ser substituída. Estou falando rápido várias coisas, mas assim... Se a gente tem todas as características típicas de uma relação de emprego, vai ser difícil a gente sustentar que aquilo é outra coisa que não uma relação de emprego. Agora, tem certas relações de trabalho que evoluíram. A gente consegue ter pessoas hoje, times inteiros de várias empresas trabalhando por projetos. Que o horário de trabalho da pessoa, né, é assíncrono, onde aquilo não é mais tão relevante. Nesses ambientes, a gente começa a ter espaço para dizer, olha, isso aqui não é uma relação de emprego. Isso aqui pode ser organizado de outra maneira. A gente pode ser uma PJ. Luiz Fernando Leite, ou querido Luffy, ele é advogado com atuação em remuneração de executivos e direito tributário previdenciário. Bom, a gente falou também sobre pejotização, diretor PJ. Será que esse é um caso aí? Você tem muitos PJs na sua equipe? Pois é, precisa prestar atenção nesse tema. E a gente falou também sobre incentivos baseados em ações. Fica aqui com a gente que vai ser incrível. Eu preciso falar que você vai ver uma galera aqui no auditório interagindo, dando risada, fazendo pergunta. Essa galera tá toda no Open House do Quinto Dia Útil, o primeiro evento que a gente abriu as portas do podcast. Então a gente quer trazer também essa experiência registrada aqui nesse episódio. O Open House também, você precisa saber que ele é patrocinado pela Pila e pela Split C. Então clica no link da descrição, também a gente vai deixar aqui embaixo para você conhecer esses dois fornecedores incríveis. E eu tô também no auditório da Unimax, que você já conhece. Então esse auditório bonito que a gente tá aqui é cedido pela Unimax. Aqui o seu futuro é na prática, então clica no link da descrição para você conhecer a gama de cursos que eles oferecem, beleza? Então vamos pro episódio agora. Legal. Tá bom o áudio? Falem aí que eu ouvi vocês. Oi. Todo mundo aí? Aí. Oi. Aí. Essa é vintage. Olha. O episódio da Bel aqui foi muito maneiro. Antes de começar, né? Vou dar um depoimento aqui. Bel, curti demais. Você sabe que eu te agradeci pra caramba. Foi muito legal. Eu pude partilhar pedaços dele em conversas que a gente teve internamente. Você gostou da experiência? Como é que você vendeu isso pro Luffy? Eu fiquei morrendo de vergonha da experiência. Não deixei ninguém saber, mas eu tenho uma moça que trabalha conosco que deu com a língua nos dentes. E aí as pessoas começaram a ver. Agora, hoje que eu estou vendo que tem uma plateia, vocês não têm ideia, eu estou batendo o queixo, tá? Não é piada, eu estou batendo o queixo. Não, e quando a gente conheceu o Luffy na prévia, foi quase que uma... Eu falei, nossa, o Luffy... E eu não sabia se eu chamava ele de Luffy, uma entidade, ou Luiz... Né? Uma entidade, pode crer. Eu ficava cara. assim, né? Será que eu já sou íntima o suficiente? Mas, Luffy... Calma aí. Tá valendo aqui, Taveira? Ah, tá valendo? Então, por favor, continue. Não, era só isso mesmo, que eu fiquei... O Luffy, pra mim, era uma entidade. Pô, o seu nome tem branding, né, cara? Tem. Quem te deu esse apelido aí? Paulo Tedesco, um sócio lá do escritório. Ah, é. Eu entrei no mesmo mês que um outro Luiz, na mesma equipe, na equipe dele. E aí ele falou, putz, não dá para ter dois Luiz, chegasse depois, vou ter que criar um apelido, e virou, pegou. Aí na carreira também tem, né? Porque tem a Fer Gomes, que tá por aí, aí ela ficou Fergo, eu fiquei Ferfu, né? Ferfu. O Fu é de futada, tá? Se alguém pensou outro Fu aí...
Tá por conta de vocês. Bom, vocês vêm, né? Fique à vontade, Marisa, sabe? Você pode. É um bate-papo aqui. Vamos aproveitar essa mesa e fazer disso um papo bem legal. O João também sabe disso. Vocês vêm do Matos Filho. Conta um pouquinho como é o escritório de vocês, de forma rápida. Onde vocês estão? Tem várias frentes, assim. Dá um resumo para todo mundo. Vai você. Vai, tá bom. Bem, eu acho que o Matos Filho é um dos maiores escritórios do Brasil e a gente é full service, que a gente fala. Então, a gente tenta cobrir todas as áreas para as empresas. Então, tem infinitas áreas aí, desde as tradicionais, né, tributário, trabalhista, societário, até algumas áreas que olham para nichos de negócio, ou seja, olham para áreas específicas. Então, tem um time dedicado à educação, tem um time dedicado à infra, tem, enfim, citando alguns exemplos. E um tempo atrás a gente, né, trabalhava já no tributário, a Bel e eu, e trocava muita figurinha com o trabalhista. Então, a gente é do time previdenciário, aí, lida com remuneração. Via que o societário também, via que outra equipe também. A gente falou, putz, vamos enfiar todo mundo numa sala e se a gente sair vivo, a gente tem uma equipe nova aí que é de remuneração de executivos. Na época, não tinha ninguém no Brasil ainda se organizando dessa maneira. A gente se espelhou muito lá fora. Lá fora, super consolidado esse tipo de atuação de escritórios e estamos aí. Estamos aí há uns anos trabalhando juntos, sobrevivendo, lavando roupa suja e dando certo, acho. O Matos Filho tem escritório em Londres e Nova York também. Isso, a gente tem um escritório em São Paulo, temos dois locais em São Paulo, temos no Rio um escritório, temos em Brasília, daí Nova York e Londres também. Legal. Campinas. E Campinas, perdão. Olha só, aqui do ladinho. Aqui do lado, né? Pô, vocês vão contar um pouquinho mais disso, mas antes, o Luffy falou que é um cara que manja bem de fazer umas carnes diferentes aí. Qual que é a tua especialidade da culinária, cara? Advogado cozinha também? Tem. Ele já te chamou para jantar na casa dele? Não, ele me traz. Eu levei. Eu tenho o benefício de ganhar no trabalho coisas muito especiais. Já levei Aí sim. pão, doces, né? A produção dele, quando ele plantou, eu também ganhava da produção. Porque você plantou também, Rodrigo Hilbert. Quase, né? Mas, só não fiz o forno ainda, mas tô quase lá. Mas não tem. A churrasqueira você que construiu? Quase isso, assim. Mas não, eu curto cozinhar e tudo que é em torno aí, plantar, essas coisas assim. E tenho me aventurado cozimentos mais longos, assim, pratos mais demorados. Então, é o tipo de coisa que eu estou me desafiando agora a fazer. Então, tá sendo divertido. Foi na raça, assim, vendo vídeo no YouTube ou foi estudar? Não, nunca estudei. Eu comecei quando eu estava morando fora e estava dias meio entediados, assim, resolvi pegar um livro de culinária que tinha no lugar que eu estava morando, abri e resolvi testar. Falei, seguindo a receita dá certo. E eu lembro que tinha um amigo que ficava pegando no pé dizendo assim, eu fiz macarrão naquela vez. E ele falou assim, cara, mas assim, é R$1 lá no mercado, assim, precisa gastar tempo para fazer macarrão, né? E aí ele comeu e disse, tem gosto de macarrão, para que fazer isso? Mas, enfim, de lá para cá fui testando e encontrei outras pessoas também que curtem, então foi por aí, assim. Pelo processo, né? Não pelo resultado tudo só, né? Processo. Legal. Eu gosto muito do Michael Pollan, tem um livro dele. Super, o Dilema do Carnívoro. E é demais, né? Porque ele conta como a gente evoluiu em volta de uma mesa, né? De se juntar para comer, né? Para contar histórias, enfim. Isso é muito massa. Não, sem dúvida. Eu sou super fã do Michael Pollan. Tem uma série também muito legal muito dele, bonita, que é de ar, fogo. Assistir, Acho que é uma provocação bem bacana que ele traz sobre culinária. Ô, Bel, qual é o episódio que é da Bel mesmo? 171. 171. É o número, assim, é o número deles. Os números aqui estão sugestivos, 71 e 66. Quase 666, the number of the beast. Nós estamos lá, né? Mas e o meu 171? O que tem o meu episódio? Não, eu convido todo mundo a assistir. Quem não assistiu, a gente conta, a Bel conta muito dela. E você está animada ainda para esse tema, Bel? Totalmente. A cada dia a gente vê alguma coisa nova que não se tinha pensado, que não se tinha
dado um tratamento, eu acho que tem muito a evoluir, muito a evoluir. Mas precisa ainda ser reconhecido como algo que está fora do RH. Acho que é isso que nós fizemos um curso de remuneração por força da Maria, que é a nossa advogada jovem lá, que conseguiu esse curso na PUC. Nós tivemos alguns meses de debate sobre o tema. Como tem coisa nova ainda para andar. E a segunda edição, que vem agora, nós mudamos um pouquinho, até, João, só para você entender, nós mudamos um pouquinho, adicionamos alguns temas, suprimimos outros, num formato mais curto, para ser mais suportável. É muito puxado 3 horas de curso à noite, todas as pessoas trabalham. Só um pouquinho, tá? Tá? Aí. Eu vou beijar esse... É quase. É um momento íntimo. E eu continuo com vontade de aprender mais, de estudar, descobrir cursos aqui. O Carlos, que estava aqui com vocês antes, falei para ele, nós temos que ver como é que nós vamos fazer as pessoas se formarem. Sempre tem. Eu fui aluno da Bel e queria falar aqui presencialmente. Sensacional o curso, super recomendo para quem quiser conhecer mais, não só pelos aspectos jurídicos, porque não foi só esse, né, o enfoque. Primeiro, quando eu me inscrevi e fui olhar ali, né, o conteúdo e os professores, falei, advogado, ih, como é que será que vai ser? Mas sensacional, super recomendo, de verdade. Vai abrir. Fiquei feliz de saber que vão ter outras turmas, para quem não conhecia, dá uma olhada, compensa muito, não é um curso caro e vale demais. Cada encontro, teve alguns que eu estava fora, estava viajando a trabalho, parava lá no hotel, na cidade que eu estava, falando, não, hoje tem curso. Muito um bom aluno, porque o João era daqueles que ia para a escola com o caderno em branco e voltava em branco. Ih, jogou na Vou entregar. A memória é boa. Vou entregar. As pessoas participam. É um curso muito que nós fizemos um esforço, né? Nós dois aqui, um monte junto, tem mais um que é um coordenador, mas nós fizemos um esforço para trazer pessoas que sejam do mercado, como é o Carlos, que estava aqui antes, para outra pessoa de RH, pessoa do CARF, outro advogado, e não ficar só no advogado. Isso precisa, é uma linguagem que precisa estar, primeira coisa, no domínio do RH. Eu queria que o RH soubesse os conceitos jurídicos para poder andar. Essa é a nossa ideia, né? É compartilhar, não é fechar, é abrir, receber o que os outros falam, para poder nos dar um tratamento jurídico adequado. Esses mundos estão meio fechados, fica meio, eu não sei. Você é Marisa? Marisa, você é de onde? Do RH? Do RH. Então, você não sente essa distância entre o jurídico e vocês? Total. É assim, são coisas diferentes. Eu tive a oportunidade, eu não sei, pode bem mais pertinho. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com o jurídico, inclusive com a Matos Filho. A gente foi até o escritório na reforma trabalhista e olhar todos os pontos. Então, eu estou assim mais inteirada, né, do assunto, o que se diz respeito, até lá onde a gente pode chegar. Inclusive, a semana passada, a gente fez um treinamento com os BPs e trouxemos esses impactos também. Né? Depois foi um advogado nosso lá no final, ele chegou no final, lá ele queria, a carreira dele estava com a gente lá também, e foi bem legal, isso é muito bom. Legal. E não fica essa briga também, né? Porque eu já participei de alguns trabalhos de consultoria, onde o RH queria fazer várias coisas e estava super animado com vários temas, e o jurídico era, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E a ideia é, tudo bem, existem temas que a gente não pode, tem risco, mas como é que a gente viabiliza as coisas de uma forma legal, né? Como é que a gente encontra um caminho, né? Aí eu emendo... Senão a gente fala, o jurídico é muito chato, nada deixa, não é isso? Mas essa é a mentalidade. Não, jurídico, não. Não, a gente precisa achar o meio termo, né? O que a gente consegue, e a gente consegue, né, achar. Com certeza, de que se a forma? gente trabalhar junto, Exato. né? Jurídico criativo é fraude? Olha só, né? Essa é uma boa provocação. Eu acho que a gente tem que cuidar sempre desses limites, né? Do que é fraude, do que pode, o que é ilegal. Mas eu acho que a gente tem que romper esse paradigma, essa ideia de que o jurídico é o chato que só vai apontar risco e dizer não, né? Porque senão a coisa não vai para frente. Eu acho que
E eu entendo o papel, eu consigo entender um pouco essa posição do jurídico, principalmente interno, que ele vai falar, putz, caiu no meu colo e se der errado, né, é o meu que está na reta. Então ele vai ser conservador, ele vai. E às vezes falta experiência, né? Ou ele olha para muita coisa ao mesmo tempo, não tem tanta familiaridade com o assunto e vai para esse viés. Então eu acho que nosso papel ali como advogado de fora, que a gente não está tão amarrado assim, é tentar ser criativo para encontrar o meio do caminho, né? Encontrar o RH, encontrar o financeiro e achar uma solução sem que seja fraude, né? Obviamente. Vamos emendar aqui numa coisa que é o seguinte, a gente acaba o episódio com a Bel e eu falo assim, diretor PJ, remuneração executiva, pejotização, tem muita relação, né? Nossa, eu vi um nossa aí? Eu ouvi um nossa, gostei, porque é isso aí, nós vamos continuar do final do episódio dela para isso. Só que antes, por que o Luffy disse... eu entendo esses lados. Cara, você foi fazer uma certificação de remuneração. Advogado, conta isso. Por que você foi fazer essa parada hoje e você transita nesses dois ambientes, cara? Então, até o Carlos está aí, né? Eu fiz a certificação nos Estados Unidos da World at Work. Então, tirei 3 certificados deles de profissional de remuneração, né? Que é o CCP, o GRP e o CSCP. E basicamente por 2 motivos. O primeiro, que eu sentava com a Marisa, né, sentava com o RH e eu ouvia, ou mesmo com o Carreira Miller, né, com os consultores e falava, putz, estão falando aqui em KPI, estão falando em EPS, estão falando uma infinidade de coisas, que beleza, jogava escondido no Google, no celular, entendia minimamente o que é, mas fingia que estava entendendo para poder conversar, mas eu sentia que aquilo não era suficiente, eu sentia que eu precisava um pouco mais de conhecimento para poder sentar e a gente ter uma troca mais verdadeira e bolar junto aí o que for. Então, eu queria entender um pouco mais desse universo de remuneração sobre um viés não jurídico. E o segundo é que aí acho que uma particularidade lá do escritório, a gente tem muito cliente estrangeiro, ou cliente que tem remuneração lá fora. E aí eles chegam, seja o advogado, seja a empresa, chega lá de fora e fala, putz, é assim, acabou, está escrito desse jeito, não pode ser diferente. Eu falo, mas por quê? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser assado? E aí eu busquei essas certificações para entender um pouquinho mais da realidade de remuneração, né, de RH, contábil, regulatório e questões tributárias americanas, para que eu pudesse sentar, acho que, à mesa e ser mais eficiente, contribuir mais e trocar mais com os outros envolvidos. Né? Ele é minha carta super trunfo. Você contou pra gente que foi curioso que foi nessas ocasiões que você teve contato com a sigla do EVP, né? E que aí você foi entender que tanto que falava EVP, que é tão comum no nosso universo, né, de RH remuneração, e no juridiquês às vezes fica fora, né? E aí você entendeu, entendi que é geração de valor. Não, exatamente. Assim, e eu até posso jogar no Google e ver lá, EVP significa Employee Value Proposition, mas o que significa isso? E como é que isso impacta o meu trabalho? Assim, de que maneira que eu vou propor alguma solução que vai atender isso, né? Que vai conversar com esse valor? É isso que me provocou. Uma outra coisa que é muito comum, depois a Bel e eu tiramos um outro certificado também nos Estados Unidos, né, que é o da NASP, que fala sobre ILPs, né, pagamentos baseados em ações. Então tem RSU, Performance Share, Stock Grant, SPP, blá, blá, blá. Tem uma infinidade de siglas. Como que a gente explica isso? Qual é a diferença de uma para outra? E aí o pessoal chegava e falava assim, não, eu não quero um Stock Grant, eu quero um Stock não sei o quê. Ele falava, e aí? Qual a diferença desse para aquele? Então, foi esse tipo de provocação que me levou a tirar essa certificação e poder agora falar, não, legal. Como que eu pago? Mas deixa eu te contar que é tudo a mesma coisa. Tipo, né? Não tem muita diferença. Exato. É aquela coisa tipo, o CBO não é o lanche do Mac, né? No máximo muda o molho ali, mas mas essa curva de aprendizado também. Eu entrei na carreira, todo mundo falava CBO, ela falava, gente, o que tem a ver, né, o lanche do Mac com isso? Total. São 2 hambúrgueres ou não? Vem com frito, senhora. E se você ouviu o episódio, Luffy, você sabe que a Bel, ela falou assim, cara, vai ser muito legal o teu Luffy, porque a gente tem alguns pensamentos diferentes sobre determinados temas. Aí eu falei lá do lance. Eu não quero botar os dois para brigarem, vejo que vocês gostam demais um do outro, mas eu vou te dar um momento no final, depois de você homenagear essa mulher também e falar o que você quiser dizer. Boa. Mas como é que fica esse tema hoje?
do hype de tudo que a gente pode falar, incentivo baseado em ação, pejotização, diretor PJ, tem uns cases legais que você pode trazer. Vamos começar por pejotização, então. Esse é um mecanismo que nós temos encontrado para dar mais acesso a dinheiro, não que seja mais, dependendo do que você faz, o tipo de investimento que você tem com isso. Mas, de toda forma, isso acende uma luz, o governo olha para isso também. Como você lê esse tema hoje, esse movimento que está acontecendo dentro do nosso país, cara? Eu acho que tem, assim, dando a real aqui do que eu penso, né? Eu acho que tem 2 pontos aqui. Eu acho que é inegável que a gente tem hoje relações de trabalho diferentes do que a gente tinha no passado. E tem pessoas mais informadas, com mais capacidade de poder tomar decisões com relação da maneira como elas querem exercer as suas atividades profissionais e, portanto, deveriam ser respeitadas da maneira como elas querem se organizar profissionalmente para obter renda em troca do trabalho delas. Eu acho que isso é um fato. E eu acho que muito da pejotização vai nesse sentido, de a gente reconhecer essa autonomia das pessoas, a evolução da dinâmica de trabalho, né? A CLT foi feita num tempo que não existia internet, não existia trabalho remoto, não existia, enfim, uma infinidade de coisas que a gente tem hoje. Então, acho que por esse lado é importante a gente debater isso e reconhecer, como a gente tem visto algumas decisões que reconhecem a legitimidade desse tipo de posição. Então, das pessoas dizerem, não, eu quero trabalhar dessa maneira e isso significa que eu vou ter prós e contras, como qualquer outra escolha. Eu acho que existe um outro lado, que aí é um lado que o governo olha também e outros agentes olham, que a gente tem que cuidar com 2 aspectos. O primeiro existe uma classe trabalhadora que ela é vulnerável, e aí a gente forçá-la a colocar numa relação de remuneração, numa forma de se organizar, que ela não acessa certos direitos trabalhistas, certos direitos previdenciários, faz com que essa pessoa fique mais vulnerável ainda, e socialmente a gente tem uma pessoa mais vulnerável para lidar. Então, por exemplo, se a gente sai pejotizando todo mundo e a gente para de contribuir para a Previdência, essa pessoa lá na frente não contribuiu para a Previdência, ela vai acessar um benefício assistencial. Ela não vai ter contribuído. E aí quem vai pagar a conta desse assistencial é a sociedade como um todo. Então, em que medida essa pejotização está reconhecendo, eu acho que uma evolução do trabalho, em que medida ela não está precarizando, eu acho que tem esses limites, né? E eu acho que daí o diretor, né, o que muitos do trabalhista falam lá, o hipersuficiente, né, aquele que ganha um pouco mais, tem um pouco mais de instrução, eu acho que aí ele está numa situação diferente. Eu acho que ele talvez tenha mais autonomia para poder tomar essas decisões. Mas eu acho que a gente tem esse conflito hoje no Brasil de como resolver, para que a gente não caia num problema lá na frente, né? De como a gente vai ter uma massa trabalhadora inteira sem acesso a certos benefícios, certos direitos que foram conquistas e que são importantes do ponto de vista social, né? A Previdência tem um buraco já. E tudo isso caminha para aumentar esse buraco, e a sustentabilidade desse negócio não bate, certo? Porque essa assistência lá da frente eu pago hoje e logo espero lá, mas isso não vai acontecer. Bom, isso dá uma discussão muito grande, mas pensando nesse lado hipersuficiente, aí cai nessa questão, o que existe de vantagem e o quanto você vê das manobras, principalmente tributárias, para conseguir tomar a rédea de novo com relação a esse tema? Como dar uma geral para depois a gente entrar em alguns problemas específicos, cara? Eu acho que é aquela brincadeira que a gente estava falando antes do que é jurídico criativo, o que é fraude, né? Eu sempre brinco que se nada como pato faz som de pato e tem cara de pato, é pato, né? Não é outra coisa. Então, eu acho que uma coisa é a gente ter uma relação de prestação de serviços onde eu não vou ter todos os elementos típicos de emprego. Então, por exemplo, não adianta eu contratar uma PJ, mas aquela PJ tem que entrar às 8, vai parar meio-dia, 1h vai sair para almoçar, tem que bater cartão para entrar e para sair, tem 13º, tem férias, plano de saúde, vai ter um equivalente a um VA-VR, vai ter uma avaliação individual da pessoa, ela é exclusivo, não pode ser substituída. Estou falando rápido várias coisas, mas assim, se a gente tem todas as características típicas de uma relação de emprego, vai ser difícil a gente sustentar que aquilo é outra coisa que não uma relação de emprego. Agora, tem certas relações de trabalho que evoluíram. A gente consegue ter pessoas hoje, times inteiros de várias empresas trabalhando por projeto,
que o horário de trabalho da pessoa, né, é assíncrono, onde aquilo não é mais tão relevante. Nesses ambientes, a gente começa a ter espaço para dizer, olha, isso aqui não é uma relação de emprego, isso aqui pode ser organizado de outra maneira, a gente pode ser uma PJ. A gente não vai ter uma subordinação, o que não significa que eu, como prestador de serviço, não tenho que prestar contas da qualidade ou do cronograma de trabalho. Né? Vocês contratam o Matos Filho para fazer um trabalho, vocês esperam que eu reporte como prestador de serviço. Então, também não é 880, né? É aquilo que o jurídico também diz, não pode reportar. Assim, não, mas a empresa de conservação e limpeza vai reportar ali como é que está o andamento do trabalho e por que um outro PJ não pode. Mas eu acho que são esses limites que a gente tem que cuidar e entender quando é que eles vão representar um risco muito grande e que a gente talvez esteja escondendo o pato ali por trás de uma carinha de outro bicho. Quem tem PJ na empresa aqui? Você falar quem tem pato. Ai, que susto. Tem um número. Como é na Silvamo lá? A gente depende da área, né? Uhum. Tem as áreas não core, né? A core a gente é primarizada mesmo. Terceirizado a gente tem segurança, limpeza. Tem outras áreas que eu acho que não me lembro agora, mas tipo quando eu tenho uma parada grande, manutenção, sabe? Mas no dia a dia eu acho que 80% é primarizado. Mas individual tem também, porque você citou empresas, né? Tem empresa de portaria, de limpeza, mas como uma pessoa... Não. Muito específico. Assim, nós já tivemos uma pessoa que tenha saído, aposentado, e a gente contratou como PJ. Mas assim, é bem pouco. Assim. Hoje, acho que... O consultor, né? O tal do consultor, exato. É lidar com... É um risco, é uma oportunidade. Quando vocês têm que fazer recomendação nessa linha, então, agora eu vou dizendo recomendação, e aí? Vocês vão conversar e entender o apetite ao risco do negócio ou é enfático em dizer, cara, esse não é o caminho? Porque se tem subordinação ou se ele vai ter um time, existe uma relação de trabalho, né? Como que vocês... Eu acho que o caso do consultor que foi trazido aqui é um caso super bom, que a gente defende como consultor. Ele poderia ser um consultor, não tem problema algum, desde que guardada a tal da quarentena, né? Não existe uma quarentena a ser observada, está tudo certo. A questão, o risco está quando eu sou a tua diretora jurídica lá dentro, sentada todos os dias, falando com o RH e com todo mundo mais, sendo PJ. Essa dúvida, e eu sou uma diretora estatutária. Aí é que entra o risco. Esse é que é o risco. Porque a lei das SA exige pessoa natural. Eu sei que eu sou uma pessoa natural. Eu sei que eu sou. Mas ele exige uma pessoa natural. Pode uma pessoa natural se sentar ali e emitir uma nota fiscal de serviços? É isso que está em jogo. Mesmo se você for para a linha de baixo, igualmente vai haver não vai haver uma necessidade de uma pessoa natural, então não uma necessidade legal, é isso que eu estou colocando, não uma necessidade por lei, mas devido à circunstância pode ser que exija. E aí a gente vai ter que ser mente mais aberta ou risco. Eu enxergo que o Supremo está dando uma luz que nunca deu na vida. Eu digo para vocês, Luffy, realmente eu nunca imaginei que eu fosse ter o Supremo abrindo alguma perspectiva em face do que eu vi, que sempre aconteceu com a Receita Federal lavrando auto de infração contra as empresas. Eu só olhei aqui e falei, olha, torçam para ficar debaixo do radar da Receita, porque aí nada te acontece. Agora, se você está numa situação de risco, se você sabe que você tem sua diretora jurídica, como estou me colocando como exemplo, né, como PJ, tenta escrever o contrato como um contrato que tem um fazer específico para aquilo ali, que pode ser que eu saia, eu estou por um projeto de, sei lá, 2, 3 anos, por isso eu estou lá. Mas você foi eleita pelo estatuto, mas pode ser que eu não seja na próxima vez. Existe uma insegurança. Eu não estou dizendo que isso garante. Eu estou dizendo que isso talvez abra um espaço
caso o Supremo abra esse espaço, porque é ele que está abrindo, nem o TST abre esse espaço. A Receita Federal, com certeza, não abre esse espaço. Então, é isso. Mas é interessante ver que, às vezes, essa posição, tanto essa do não pode, porque o mesmo Supremo, às vezes, tem votações ali que fica 4-3, né? E é o mesmo texto, né, que eles estão avaliando. E, às vezes, nem mudou a regra e eles mudam a decisão de um tempo para outro. Né? Então, a interpretação, realmente, só de olhar para essas decisões, a gente vê que existe espaço para discutir, né, o tema. Isso. Eles querem sair do binômio empregador-empregado. Eles não estão olhando para o resto. E eu acho que... Luffy, eu não podia ter concordado mais com tudo que você colocou. Eu realmente acho que é isso. E enquanto você falava, eu dei uma viajada aqui, que foi a seguinte: nossa, a Previdência Social, quando você levantou, Emerson, de que a gente tem um baita de um rombo de Previdência, algumas pessoas deveriam sair do cômputo da Previdência. Tipo, você não tem Previdência, só tem Previdência quem realmente precisa. A gente deveria ter uma Previdência que não fosse para todos, a gente tem por necessidade. E muita gente que quer ser PJ é por causa disso, porque já olhou lá na frente e falou, eu não vou conseguir aposentar. E vai. Vai. Não, é assim, eu concordo e a gente fala muita coisa, muito nesse sentido para cliente. Até quero voltar no teu ponto depois, João, mas desse ponto específico, eu estou me enrolando até para falar aqui. Mas é o seguinte, a gente tem que lembrar que na nossa Constituição a gente fez uma escolha que é um pacto de solidariedade. Então, como é que funciona o nosso sistema hoje? Quem está ativo economicamente hoje, contribui hoje para os benefícios de hoje, não está olhando necessariamente para o seu direito lá na frente. A contribuição de hoje ela tem duas funções. Ela financia o benefício de hoje e ela ajuda a calcular o meu benefício lá na frente, que vai ser bancado por quem está trabalhando lá na frente. Se a gente começa a tirar a gente da rota no meio do caminho, principalmente quem ganha mais, a gente vai esvaziando o financiamento lá da frente. Então, assim, eu escolher individualmente que eu não quero, beleza. Mas como é que fica esse pacto social de que a sociedade como um todo vai bancar as pessoas lá na frente? Eu acho que... e é uma discussão super legítima de a gente fazer e está acontecendo, não só no Brasil fora. Né? Tanto que todo esse movimento de pejotização, uberização, esses movimentos que tem, estão provocando a gente repensar essa lógica como um todo. É uma discussão mais longa, mais complexa, mais dolorida, mas eu acho que a solução não é só essa, a gente pensar por uma perspectiva individual. Né? Eu acho que a gente tem que pensar coletivamente, senão a gente vai ter uma bomba de pessoas lá na frente sem acesso a nada. Né? E isso vai gerar diversos outros problemas sociais, de desigualdade social, que vai aumentar a violência, vai gerar, enfim, é bola de neve. Então, acho que tem um papo mais chato de advogado, de sério, assim, mas voltando para o teu ponto lá do Supremo, eu acho que isso é interessante. Esse ano a gente teve 3 decisões do Supremo sobre diretor PJ. A primeira, assim, foi porque alguém mencionou que era diretor PJ e virou uma febre. Assim, saiu uma galera replicando o jornal, dizendo diretor PJ agora pode, o Supremo disse que pode. E eu falei, calma, não é bem assim. Né? A gente primeiro tem que respirar fundo, entender se o caso era realmente um caso de diretor PJ, e o primeiro não era. Assim, a pessoa alegava que era diretor, mas nunca tinha sido nomeada diretor. Ela só estava tentando alegar para ter uma equidade salarial, uma equiparação salarial. Então, ela nunca foi diretora. E os outros casos, eles não enfrentaram o ponto da Bel, que a Bel trouxe, que é, na lei das SAs, ou seja, na lei societária, tem essa imposição de que diretor tem que ser uma pessoa natural, uma pessoa física. O Supremo não analisou isso ainda. Então, a gente tem algumas sinalizações, eu acho que a gente tem um ambiente mais interessante para a gente pensar sobre isso e até onde a gente tem essa divergência sobre até onde a gente consegue ir com o diretor PJ, mas a gente só tem que ter o cuidado de dizer que não está escrito na pedra, que não está superado, que o Supremo não decidiu, porque tem muita água para rolar ainda nisso aí. Tem algo a comentar? Não é tanta divergência quanto ele está colocando. É só para animar aqui, para gerar uma ansiedade. Não é tanta, mas tem um pouquinho sim, de divergência Você a quer respeito a tréplica? De possíveis interpretações.
Agora, é óbvio, deixa eu só te contar uma coisa, mesmo sem tudo isso, já estamos no caos. Então, assim, mesmo sem esses cuidados, nós já estamos no caos. E, realmente, eu me surpreendi com o fato de termos feito uma reforma da Previdência e estarmos piores do que estávamos antes. Isso é muito surpreendente, gente. Tem uma questão aqui no grupo, na verdade tem várias já. Tem algumas legais aqui falando sobre pagamento de PLR, bônus e tal, mas tem uma aqui que eu quero trazer antes da gente entrar nesse questão de variáveis. Como a Matos Filho tem utilizado a estratégia de remuneração ou mesmo outros modelos para reter, né, engajar talentos e evitar que seus advogados queiram voar sozinhos? Olha só. Bom, eu posso dizer o que existe, o que existia. No outro episódio, eu contei o que existia, o que existe, e se isso é capaz de reter, talvez não necessariamente todos os talentos. Primeira coisa, todo mundo é CLT. Todo mundo é CLT, por quê? Porque é a lei. Ponto. Quantos CLTs e os sócios também, como que vocês dividem lá? Tem um número assim? Você tem esse número de cabeça? Eu não sei número, já falei no outro episódio que eu não sei número. Eu não sei número. Calma, ela trouxe pessoal. O Luffy, pô, peraí. São 140 sócios, em torno de 700 e poucos advogados, CLTs, e mais umas 800 pessoas entre estagiários e não advogados, também todos CLTs. São 1.800 pessoas, mais ou menos, no escritório hoje. E o da sociedade, aí são sócios? Não... Sócio mesmo, tá. Capital. Você tinha dito esse número, você brincou agora. Tá, Bel. O quê? Você tinha dito. Os sócios são sócios mesmo, têm direito a voto, recebem a distribuição desproporcional quando tem lucro e do lucro que tem. Então, se o escritório vai bem, todos ganham, todos, porque todo mundo vai ganhar. Por exemplo, a PLR é sobre o valor que você vai ter para distribuir e tem uma certa métrica em cima daquele valor que foi o faturamento. Tem uma certa métrica. E aí vai ter PLR para os advogados e vai ter a distribuição para os sócios. Ou não vai ter, ou vai ter menor, ou vai ter... Então, enfim, é isso para todo mundo. Qual a estratégia? A estratégia é mostrar o caminho da sociedade. Ninguém está lá por causa de dinheiro. Isso eu posso garantir. As pessoas estão lá porque têm um projeto de vida. Ele não estaria aqui por dinheiro, estaria? Claro que não. Oferecem para ele muito mais. Brincadeira. Muito mais. Essa pergunta já responde. É óbvio que não. Eu já sei que ele não está aqui porque já ofereceram e a pessoa fica em cima dele. Eu estou sabendo. Mas eu acho que, complementando a Bel, eu acho que o escritório investe muito no EVP, no EVP. O escritório foi um dos pioneiros em termos de falar de diversidade, de falar de ambiente inclusivo. Há um esforço de a gente reunir grupos, né, de afinidade em diversos temas sociais. Então, o escritório olha para questões de responsabilidade social, questões ambientais. A gente tem, eu acho que, também, olhando para o mercado jurídico como um todo, os grandes escritórios também, eu acho que tem um outro chamariz que é grandes casos complexos, você se sentir desafiado. Eu acho que é um lugar onde você encontra esse tipo de coisa com mais facilidade. Foi o que me fez sair do Sul e ir para São Paulo. Foi falar, não, putz, eu lembro que eu fui numa reunião quando eu estava lá no Sul, ainda no outro escritório, e a gente foi falar de um tema, nada a ver com o que eu faço hoje, e a gente falando, e os caras da empresa falam assim, legal, mas esse tipo de assunto a gente só fala com São Paulo. Só fala com o escritório de São Paulo, né? Eu falo, putz, então eu tenho que estar lá, né? Se eu quero lidar com o assunto. O desafio também é importante. Então, eu acho que tem um pouco desse pacote, que é o EVP, que o escritório fala, olha, aqui você vai ser desafiado, aqui vão ter casos complexos, aqui tem todo esse pacote. E tem uma trilha muito clara. Assim, você vai saber passo a passo se você está no caminho certo ou não. E eu acho que isso ajuda bastante a reter. Eu não duvido que ele está lá pelo desafio, sabe por quê? Porque ele faz corrida de montanha. A pessoa que faz corrida de montanha, ela gosta do desafio. Ele gosta. Ele gosta do desafio. Muito. Muito, muito, sempre. E ele é muito arriscado. Assim. Ele gosta, ele é tomador de risco. Ele pega
Saiu de lá. Eu nunca vi essa fala sua, eu não tenho essa vivência, então não tenho como. Eu vivi no escritório, então o escritório para mim é natural, entendeu? Eu já nem falo dessas coisas todas, porque isso para mim já não é, né? Foi feito. E tem gente que não tem. Você gosta de risco. Casos complexos que boto na mão do cara, o cara vira à noite, fica lá até o último minuto, até o último segundo de tudo. Ele saiu de times onde ele poderia ter uma vida tranquila, que já eram times com caminhos trilhados, para se juntar a uma maluca que queria fazer uma coisa que não tinha. Ele quis fazer, ele fez. Está aí, ó. Ele fez. Eu falei no meu último episódio, eu falei que ele era meu herdeiro, não falei? Olha aí, Falou. Olha aí a responsabilidade. E é isso, hein, cara? Falei, eu fico em cima de quem fica em cima dele. Eu fico lá, oi, tudo bem? Você está bem? Ai, que delícia Gostei do ter seu você trabalho. aqui. Eu estou de olho. Vendo que eu quero que ele fique, eu quero que ele aguente. É difícil. Gente, uma coisa eu vou falar, a pessoa que fez essa pergunta tem que saber o seguinte, viver a vida no Matos Filho, e em outros escritórios de advocacia, acredito que também, mas a vida no Matos Filho é uma vida que exige de você todo o seu ser. Convidativo, né, gente? Como atrair talentos. Como atrair talentos? Você quer doar todo o seu ser? Aí aquela cena da cabine, sim. Quer doar a sua alma? Também? Então ótimo. Esse é o seu lugar. Por quê? Porque se você não introjetar, se você não vai viajar uma solução nova, você não vai fazer, você realmente precisa estar. Não tem uma coisa que você sai e vira... Ele vai fazer corrida de montanha para aliviar. Inteligente, né? Ótimas escolhas mesmo. É para aliviar. Ele vai cozinhar para aliviar. Ele não vai... Pergunta se eu tenho alguma coisa que alivia. Cachorro, só. Ele também tem o bem. Eu sei. Não Aí, gente, tem 3... Nós somos famílias multiespécies. Né? Isso aí. Nós dois somos famílias multiespécies. Enfim... essas coisas só que a gente tem para aliviar um pouco daquilo que fica o tempo inteiro. Você fica o tempo inteiro na cabeça. Eu pensei numa coisa, enquanto a gente está aqui, eu pensei numa coisa nova para o curso, pensei em coisa nova para a gente fazer lá também. E é isso. É muito exigente. Também... A retribuição, eu vou falar para vocês. Agora eu vou contar uma coisa bacana, Pax. Vai. Primeiro dia, ele me escolheu para sair de onde ele estava para um lugar que não estava feito. E eu levei-o para, por óbvio, reconhecendo o talento que está do meu lado, ele falou assim, essa defesa oral no CARF é tua. Eram 2 casos de um banco. Ele fez a defesa oral, deram provimento para o recurso dele. A cara do menino, a cara dele, a segunda. Quando nós saímos, ele saiu dando pirueta, pulando na sala, um piá, porque aí vem toda a linguagem regional dele, um piá que nem eu, aqui fazendo isso e ganhando. Tem alguma coisa... que você pode dar para um jovem que não seja... E aí eu falo porque, veja, ele está fazendo a mesma coisa, tá? Porque ele é maravilhoso, vocês não têm ideia. Com as advogadas, nosso time lá. Que você possa fazer por um jovem que não seja dar para ele mesmo. Nossa. Você não está dando... Você não está dando uma chance, você está dando ele mesmo. O dia que ele viu aquilo, eu falei assim, agora liga para tua mãe e para o teu pai, porque ficou assim, né? Liga para a mãe e para o pai, porque eu sei que se o filho me ligar falando, eu vou ficar feliz. Dali para adiante é óbvio, né, gente? Quem vocês acham que faz a melhor defesa oral no CARF? É óbvio que é ele. Óbvio. Assim como já tive outras moças que saíram, já falei para vocês. Quando eu vim aqui da última vez, eu estava de luto. Tá. Porque a Carol tinha saído. Ah, é verdade. Luto de 40 dias. Eu tive luto de 40 dias. Vocês pensam que não? A gente trabalha com pessoas... Perdi um filho do trabalho, você usou essa São expressão. os meus filhos do trabalho.
A Carol ter saído porque ela quer viver em Recife, quer criar a vida dela lá, e eu não ter a oportunidade de tê-la comigo, me dói até hoje. Ela me mandou flores semana passada, ela também sente falta. Você sente falta das pessoas. E aí entramos num ponto que é o quanto ter relações afetuosas, amigos, ajudam no trabalho. Eu posso dizer a minha parte. Eu trabalho lá no escritório com a minha melhor amiga, eu tenho duas. Com a minha melhor amiga de infância, nós duas estamos juntas desde que a gente tem 3, 4 anos de idade. Nós mudamos de escola juntas, nós entramos na PUC juntas, eu entrei no escritório, eu puxei ela para o escritório e ela foi a nossa líder da prática, nem se fala mais assim, qual é o nome de hoje em dia, por favor? Coordenador. Coordenador de prática é o nome de hoje, durante uns 20 anos, sei lá, por aí, tá? Eu falo, ela foi minha chefe, por óbvio, né? Eu não poderia ser uma coisa dessa. E nós duas estamos atualmente, começamos juntas dividindo uma sala e depois, claro, crescendo, cada uma tem sua sala. Agora, no final, ela falou assim, vem para a minha sala de volta, vamos ficar juntas, nós vamos terminar juntas, porque nós estamos na reta final. Nós estamos na reta da aposentadoria. Então, nós duas estamos juntas e ela passa o dia, todos os dias, ela me manda alguma piada sobre duas amigas malucas que têm problemas psiquiátricos. Já assistiu o Grace and Frankie? Total. Nós somos nós. É isso aí. Eu sou a Frankie e ela é a Grace, tá? Ela é chique, arrumada, não sei o que lá, e eu sou aquela total. É isso. Somos nós duas, é isso aí. Então, ter as duas no trabalho me ajudou, e eu acho que ajudou a ela também, nos nossos momentos mais desafiadores, nos momentos que você tem que sair de dentro de você, que alguém tem que fazer assim, quebra você, quebra a casca aí, tipo, nasce! Você tem que fazer equidíase. Para quem não sabe, equidíase é a casca da aranha que cai, tá? Você tem que fazer equidíase, você tem que ir crescendo, porque você vai e alguém te ajuda nessa hora. Então, ajuda muito. E isso, a meu ver, dá engajamento, sabe com o quê? Com a empresa, com o lugar que você está. Agora, se eu fizer isso só, como eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por amor, eu sei o que me move. Não é dinheiro. Eu quero dinheiro, tá? Lá na conta, mas ele brota lá, plum. Eu estou trabalhando por amor. Os meus relacionamentos todos foram feitos, e aqui, nossa, é total, com a Carol, é total, mas nem me inventa de sair, mas nem me inventa de sair, porque não vai ter. E nós fazemos isso com as outras moças. Uma delas saiu porque encontrou um outro trabalho que ela falou, escritório de advocacia não é minha vida, eu não quero doar nem todo o meu ser, nem a minha alma. Então, ela foi para um outro lugar. O que chorou? Nós damos apoio, é ou não é? A gente mantém até hoje, tipo assim, não faça bobagem, continue, nós estamos aqui, vamos estar aqui para você sempre. É isso. Então, relações de afeto, para mim, mudam o lugar de trabalho. Bel, eu queria comentar isso, porque eu tive a oportunidade de estar com vocês no curso e eu não aprendi só o conteúdo. Eu, como professor, gostei muito de ver a forma que você tratava os convidados, como você fala do Luffy, da Maria. E eu, de verdade, gostei muito disso e aprendi muito com isso. Vários dos convidados falaram assim, não, eu estava enrolado aqui, mas quando a Bel me chamou, eu parei tudo para vir aqui estar com vocês na aula, porque a Bel me chamou. E isso foi um aprendizado também, não só o conteúdo técnico lá do curso. Obrigada, eu não podia ouvir coisa melhor. A Maísa também estudou contigo. Cadê a Maísa? Felipe também. Felipe também? Não, acho que Felipe. Olha lá. Seus alunos ali. Ó. Oh, meu Deus, obrigada, gente. Teve um que mandou agora uma coisa que foi importante, que foi o seguinte, eu não quero dúvidas no meio da aula, eu quero dúvidas no final, porque senão dá interrupção. Eu sou do tipo que prefere isso, porque eu tenho dificuldade de concentração. Mas ele, já falando agora, falou assim, eu prefiro com a interrupção no meio. Vamos ter que... É por isso que vocês comentam. A Andressa fez essa pergunta. A Andressa, da PKT, olha lá, ó. Treinamento, liderança, curtiu a resposta? PKT? É. É mesmo?
Não me diga. Vou conversar com você depois. Eu fiz a FDC no ano passado, foi o máximo. Foram vocês que estavam lá. Ah lá, ó. Você sabe que uma parada que eu curti no que você disse, eu vou te dizer a real. Aqui funciona assim, eu quero tudo. Tipo, o Cristiano Ronaldo fala muito disso. Dos times que ele joga, ele fala assim, por que eu encrenco de tirar um cara do meu time? Porque se o cara não quiser tudo como eu, ele vai atrapalhar meu objetivo, né? É muito doido isso, entende? É ajustar os pontos. Eu já disse várias vezes, eu sou muito grato também. Eu cheguei nessa empresa por um desafio. Eu apresentei esse desafio ao Robinson, depois os sócios também me receberam assim, e sempre foi um ano atrás do outro, né? Eu sou muito grato a ele, já disse. Cadê o Robinson aqui? Aí, Robinson, obrigado, cara, porque ele fez o meio que você fez comigo, com o Luffy, assim, sabe? De ficar dá umas porradas de vez em quando, a gente se desentende. Eu não dou nenhuma. Se eu der uma porrada, eu levo. Agora eu entendi de onde Mas que ele vem. é paizão, cara, é um paizão, pô. Agora eu entendi de onde que vem a porrada, veio vindo. Você toma também? Agora eu tomo agora. É duro, né? Eu pedi desculpa. É o seguinte, você chega para mim e fala, porque fulano me fez uma convite para ir trabalhar lá. E eu fico assim, Cadê o take aqui, ó? Vamos ver seu rosto. E eu disse, não, graças a Deus, senão eu ia falar que era um burro. Por Deus. Eu pego pesado nessa hora só. Mas eu não dou bronca nele. Eu te dou bronca. Não. Ah, bom. Também não. Ao vivo, né? Eu não dou bronca, é só isso. Eu só não quero que vá embora. Eu só não quero isso. Eu acho que tem uma longa vida pela frente, uma trajetória linda para ficar. Vocês não têm ideia de como as moças que trabalham conosco reconhecem nele um gestor super ímpar, super efetivo, que apoia, que dá sustentação também nos momentos de medo, que é afetuoso. Ele é reconhecido como assim o gestor do time. Não sou eu, é ele. Vocês acham o quê? Que essas pessoas não precisam? Que o Matos Filho não precisa de gente assim? Precisa de gente assim, que tem opinião, lugar, que faz tudo isso. Eu estou indo. Só para registrar, né? Estou passando adiante, né, Bel? Só passando adiante o que aprendi contigo. Que susto, estou passando adiante. Ela olhou. Eu quase matei! Brincadeira. Passando, que não, isso? Mas eu até ia falar antes lá do... Sim, passando adiante. Sem dúvida nenhuma, eu acho que, pensando no escritório, assim, a gente tem que dedicar tudo, e essa é a proposta, principalmente com a Bel aqui, ela deixa sempre muito claro isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não estaria no escritório se eu não fosse trabalhando com a Bel, porque eu acho que ela me deu uma liberdade de atuação e de organização da minha vida pessoal que eu não sei se eu encontraria dentro do escritório com outras pessoas. Então, eu acho que tem um desafio e tem um brilhantismo da Bel nisso, assim, dela encontrar esse ponto de equilíbrio. Ela vai te cobrar, ela vai te exigir, ela vai esperar de ti o máximo, mas ela vai te dar essa liberdade para tu te organizares e conseguires, né, ser feliz, encontrar sentido naquilo. Assim. Então, eu acho que eu tento passar adiante um pouquinho dessa experiência que eu tenho para Não é frente. nada disso, isso aí é teu. Isso aí é teu e eu não construí. Quando eles soltam vice, eu amo. Falo, veio, não, isso aí é teu. Isso aí é teu, é teu, é teu. Segundo. Cara, você sabe que esses episódios são embalados por histórias. E vocês devem ter notado nas prévias que nós fizemos e aqui, do jeito que está acontecendo agora, sacaram como isso aqui é natural? Tipo, a gente quer que todos que escutam se deliciem com isso e que vejam esses entraves e essas coisinhas que acontecem no meio, sabe? Isso que torna mágico esse papo. Eu sei que vocês são especialistas em muita coisa, mas a gente precisa colocar isso. E acho que essa receita está dando certo, sabe? Eu acho que está dando certo. Olha aquilo. Acho que está dando certo. Vamos virar a página. Tem uma coisa que é chover no molhado com vocês, mas talvez não para a gente. Incentivo baseado em ação. Cara, vocês não aguentam mais. Fala assim, advogado com advogado, a gente nem comenta mais sobre isso, mas a gente quer ouvir um pouco sobre isso. Há um pouquinho do caminho de motivação também. O que eu entrego mais, né? Como que é a experiência de vocês com relação a esse tema? A Bel falou um pouquinho disso na última conversa que nós tivemos.
Mas o que vocês veem de vantagem aqui? O que a gente pode aprender hoje sobre isso? E pode contar já o case também, que vocês têm um case muito legal da Pet Love, né? Então, assim, tô contando o nome do santo porque é público, Porque foi né? Então... Pode? Pode. Bel, o Luiz falou que podia. Deu brincadeira. Quem sabe, né? Não, mas pode sim, o Vini, né, já elogiou publicamente. Né? Não, mas o jurídico lá, né, o jurídico, já, o Vini. já falou publicamente, já contou da nossa participação, acho que está tranquilo aí. Então, eu acho que, falando de incentivo de longo prazo, a gente sempre começa a conversa com o cliente tentando entender um pouco do, assim, o que estão buscando com isso, assim, qual é o objetivo atrás disso. Acho que essa é a primeira provocação. Porque a gente pode ter incentivos de longo prazo que vão buscar reter a pessoa. Então, se você ficar comigo 3 anos, 5 anos, eu te dou alguma coisa em troca. Pode ser um outro objetivo que vai ser... Não, eu não quero só que você fique comigo, eu quero que você reme comigo para a gente chegar num valor de companhia X. Quanto mais a gente crescer, mais todo mundo ganha. E, por exemplo, quando a gente fala de startups, né, companhias que estão começando, a gente vai ter, assim, a gente precisa remar junto para atingir um objetivo que é um evento de liquidez, né, um IPO, para fazer uma transação, né, uma troca de controle, enfim, algum evento ali que a gente consiga partilhar um pouco desse sucesso com todo mundo. Então, acho que a primeira provocação é de tentar entender o que a gente está buscando, porque fazer um ILP por ILP, ou seja, só porque eu preciso, só porque o mercado diz que eu tenho no Total Comp, né, o fixo, o variável de curto prazo e de longo prazo, acho que não vai traduzir muito valor para a empresa. E a gente já teve vários casos, né, Bel, que a empresa botou um stock option, né, que é um dos modelos, né, botou de pé, foi lá, entregou, e as pessoas falaram, mas como é que funciona isso aqui? Tipo, como é que eu faço? O que eu faço? Eu acho que esse é o segundo ponto que daí a gente começa a conversa com o cliente. A gente precisa simplificar um pouco essa ideia, desmistificar um pouco essa coisa de pagamento baseado em ações, porque existe uma infinidade de nomes. A gente já mapeou, acho que mais de 30 nomes diferentes de incentivos, e no final a gente consegue resumir em 3 casos. Ou a pessoa vai ganhar a ação da empresa, ou ela vai ganhar o dinheiro equivalente a essa ação, né? Se a ação está valendo 15 e amanhã vale 30, ela vai ganhar 30, ou vai ganhar o que valorizou, a diferença, ou ela vai comprar aquela ação. Ela vai realmente tirar do bolso o dinheiro, a princípio, né, e comprar a ação e se tornar acionista. Então, em resumo, a gente tem essas 3 oportunidades. Em cima delas, existem uns 30 nomes diferentes. E aí, eu acho que o nosso segundo papel é tentar desmistificar. Vamos simplificar, vamos trazer para a realidade para que seja mais compreensível possível, mais acessível possível. E aí é onde é o papel que é um pouco, talvez, contraditório com o advogado, né? O advogado adora juridiquês, adora complexo, cobrir de cláusulas para encher o máximo possível. Um latinzinho no meio. Mete um latim lá, fala, inverte a ordem das palavras e está lindo, né? Mas eu acho que o nosso papel é justamente o contrário disso, é tentar simplificar, obviamente que tem que ter o que precisa ter do ponto de vista legal, mas é tentar simplificar para que aquilo seja o mais claro possível na busca dos objetivos e das regras. E acho que falta legislação. Eu realmente acho que falta, porque no dia que nós tivermos legislação, as pessoas vão passar a entender melhor. O nosso país entende melhor quando tem lei. Não precisa, tá? A meu ver, não sei, tua opinião, mas acho que não precisa. A gente vive bem sem. Mas, se tiver legislação, vai fazer com que isso seja melhor compreendido por todos. Inclusive pelos juízes, gente. É por isso que existem as questões de tributação hoje sobre esse tema, certo? Porque isso é salário ou não é? Porque, no fundo, é dinheiro, mas eu trabalho por uma opção de compra, então eu tenho um esforço... e aí cai um pouco do que você está dizendo, porque a jurisprudência pode pensar de maneira diferente em determinados temas? Pode pensar de maneira diferente, pode não capturar tudo que isto significa. Veja, por que eu sonho com remuneração ainda? Porque no próprio curso, eu acho que o João viu, nós chamamos uma conselheira do CARF, que ela é conselheira do fisco, ela é uma pessoa que julga autos de infração, recursos que chegam lá contra um auto de infração que está exigindo contribuição previdenciária. Ela vai olhar pela ótica da legislação previdenciária. Na aula, nós tínhamos muitos colegas, advogados trabalhistas, os de RH, todas as pessoas que estavam ali colaborando com a discussão, o tema era uma PLR.
O que a Sônia disse no final, que eu acho, ela se chama Sônia Acioli, eu acho ela uma das conselheiras mais brilhantes que eu já vi, e de uma pessoa, assim, um ser humano maravilhoso, incrível. Ela falou: eu nunca pensei que houvesse tanta interface até fazer uma PLR. Então, veja só, nós temos muito caminho pela frente, tem muito a ser construído, e esse, quando eu digo a ser construído, é algo que vai ser um ganha-ganha para todo mundo. Dá mais segurança, aplica melhor o instituto, por exemplo, a PLR, pagamento baseado em ações, faz algo que serve para dentro daquela empresa, daquela realidade, faz com que as pessoas entendam o que é ser acionista. Isto é o ponto. Para de ver sob essa ótica, eu acho que o Supremo está nos impelindo para isso. Não é tudo empregado, empregador, salário. Tem mais do que isto. Você tem como ter uma ação. E ter uma ação é ter um poder. Os empregados terem este poder. Nós não estamos falando da fragilidade? Essa educação precisa acontecer. Então, tem muito espaço, a meu ver. Muito espaço para ser percorrido e espaço bom. E é engraçado que assim, a PLR, né, esse que é super comum como incentivo de curto prazo, ela é de uma lei de 2000. Então, a gente está 24 anos de lei. Se a gente pensar na medida provisória que deu, né, origem à lei é de 94, então aí estamos completando 30 anos de lei de PLR, e a gente continua brigando sobre como interpretar essa lei. Brigando com a Receita Federal, brigando com, né, discutindo o que pode, o que não pode. Agora, imagina num cenário de um stock option, de um pagamento baseado em ações que não tem lei nenhuma. Então, a discussão é maior ainda, né? A incerteza é maior ainda. Sim. Então, concordo com a Bel, assim, que precisar de lei a gente não precisa, no sentido de dar liberdade para as empresas estruturarem, mas essa ausência de uma lei faz com que a gente tenha essas brigas com a Receita, né? Do que é, o que não é. E também para coibir certos abusos que podem acontecer, mas que não é o que a gente vê na maioria dos casos. Não tem em faculdade de Direito a aula de remuneração de executivos. Vai ter Direito do Trabalho, né? Sim. Direito tributário, Direito societário. Não tem a junção disso. Então, quando nós conseguimos, por força da Maria, colocar na PUC esse curso, que é um curso de extensão, para você ganhar... troca de ideias, espaço de troca de ideias, é isso. E ganhar informação. Puxa, a gente está conseguindo pela primeira vez. Eu espero que um dia ele vá dar aula no curso de Direito. É isso. Olha aí. Mas, Conte o caso da Pet Love, então, porque eu acho que tem o lance de ter um pouco desse acerto. Por que ele é feito, a conscientização? Claro, claro. Então, assim, a Pet Love nos procurou há uns anos atrás, para montar um plano de LP primeiro para os diretores, para a diretoria. E aí a gente trocou figurinha com eles, né, conheceu o Vini e botou de pé, ajudou eles a botar de pé um plano que fazia todo sentido para aquele público. Então, assim, o plano tem regras lá, é um tipo de plano específico, com regras específicas ligadas à performance da companhia, e faz todo sentido olhando para aquele público de diretores. Os diretores estão lá remando junto para alcançar aquelas métricas, aquela performance. Um tempo depois, a Pet Love nos procurou de novo, falando: olha, agora a gente quer estender esse LP para todos os colaboradores. Todo mundo vai ganhar alguma coisa de longo prazo. E aí que veio, eu acho que o trabalho que eu acho que é um dos trabalhos mais bacanas que a gente fez, né, Bel, que é... A gente pegou bem, olha, esse modelo que a gente fez para vocês, para os diretores, com regras de KPI, com métrica financeira, EBITDA, assim, assado, como é que vocês vão explicar para isso para um público que não está habituado e que não é do dia a dia daquelas pessoas? Então, vem essa ideia de como é que a gente simplifica, sem perder o objetivo, né, o valor, aquela experiência que eles querem passar para esse colaborador, mas como é que a gente simplifica e traz para a realidade desse outro público, esse público mais amplo. E foi interessante porque o plano deles está estruturado lá fora, nesse plano primeiro. Então, tinha um desafio a mais. Falou assim: como é que a gente vai explicar para um estoquista, para alguém que está lá no centro de distribuição, que ele tem o direito agora a uma ação
de uma holding em Cayman, que ela vai ser entregue em ações que vão ter valor em dólar e que ele precisa calcular o ganho de capital em dólar e cuidado com a variação cambial. A gente falou, putz, não faz o menor sentido. Assim, né? Foi uma provocação mútua da gente com a empresa né, da PetLove com a gente. E aí foi muito legal que a gente, a partir dessas provocações, chegou num outro modelo que eles divulgaram faz uns 2 anos, que é o certificado de sócio, que é um modelo que ele palpável, ele é mais palpável para esse público maior. As pessoas conseguiram entender e a gente foi extremamente desafiado a simplificar não só o desenho, né, a estrutura do ILP, mas também a própria documentação. Como é que a gente faz um contrato que seja mais acessível? Como é que a gente descomplica isso aqui para que uma pessoa, do diretor, enfim, qualquer pessoa consiga ler e entender quais são as regras. E foi muito bacana essa provocação para a gente. Acho que vai muito naquela linha do criativo. E eu me orgulho muito desse trabalho, porque eu acho que a gente conseguiu um resultado muito legal, que é, além desse esforço de simplificar, né, de traduzir melhor o valor que eles buscavam, eles nos provocaram a pensar em uma situação que não é tão comum em LPs, que é o que a gente acabou chamando de gatilho social. Então, eles trouxeram para o Brasil, foi uma das primeiras empresas, pelo menos do que a gente tem mapeado, que além do gatilho típico de tempo, né, daqui a 3 anos você ganha um pedaço, daqui a X anos, se acontecer um IPO, a gente vai traduzir isso em valor para você, né, vai ter esses efeitos mais comuns de mercado. Mas eles trouxeram também um gatilho social que é, você vai casar, você teve uma morte na família, você está vivendo uma situação mais complicada, você pode trocar esse certificado de sócio por dinheiro, você pode dar liquidez a esse teu investimento aqui. Legal. E foi muito legal porque agora, recentemente, quando o Vini foi para o curso, né, ele foi um dos convidados para o curso, foi bem na semana que deu as enchentes lá no Rio Grande do Sul. E a PetLove ele contou lá que tem em torno de 80 colaboradores no Rio Grande do Sul que tinham esse LP. E um dos gatilhos era a situação de perda de casa, que a gente tinha colocado. Eu nem lembrava, mas por conta dessa previsão, eles puderam levantar a mão e falar assim, olha, além de toda a ajuda que a PetLove já estava dando, eles ainda conseguiram pegar esse LP e traduzir em valor naquele momento para fazer frente a uma situação emergencial. Né? Então, para os colaboradores, aquilo tinha muito significado. Sim. Muito mais do que a gente atingir um IPO, entendeu? Então, eu acho que esse foi a provocação desse caso e de tantos outros que a gente teve, mas eu tenho um carinho muito grande por essa sacada deles de pensar esse tipo de experiência, né? De como é que eu comunico melhor para todos os meus colaboradores e como é que eu trago essa realidade do dia a dia desses colaboradores para dentro do mecanismo de LP. Né? Que legal, cara. Já que legal, né? Geralmente a gente usa esse exemplo do colaborador que vem pedir o aumento porque casou como um exemplo. Não é assim que funciona, né? Exato. A empresa não tem nada a ver com isso. Deixa eu vender meus certificados aqui, da minha parte, para eu conseguir alavancar em alguma coisa. E pode ter, né? Por que não? Né? O evento de liquidez pode ser porque ele casou. O Vinícius é diferente, tá, gente? O Vinícius é diferente. Ele vamos trazer o Vinícius completamente diferente. Você tem que trazer faz uma o Vinícius. Ponte? Queremos o Vinícius? Queremos, pô. O Vinícius é um cara diferente. Ele pensa diferente, ele age diferente, ele é um transformador. Uau. Pô, legal esse caso. E a gente... Cara, eu disse isso da outra vez. Por que as coisas acabam? Acho que a gente sabe que é bom porque acaba, né? Uma vez eu ouvi um filósofo falando sobre isso. Porque a gente ama as flores, porque a gente sabe que elas vão morrer. Por isso que a gente não gosta das artificiais. Nossa. Só que antes de acabar, ela puxou teu saco aqui, cara, te levou. Eu não sei para quando tá o momento de se tornar sócio, mas tá muito perto. Tá perto? Olha aí. Pô, ela vai trazer aqui agora. Sabe o Faustão? Sabe o Faustão quando chamava o pessoal e falava assim, disco de ouro? E aí no final, disco de ouro, de repente ela chega aqui, Luffy, vem cá. Tá aqui, certificado de sócio do Matos Filho. A carinha dele. Agora, para a gente caminhar para esse fechamento, que infelizmente tem que acontecer, diga o que você quiser para a gente sobre o teu tema, para a Bel, fecha esse papo com a gente. Quer comentar alguma coisa, Marisa, também? Não. Você está ansiosa por esse momento? Só. Olha aí. Não, eu acho que só tenho verdadeiramente a agradecer. Eu acho que a Bel... acho que ela... assim, com certeza. Porque
Eu entrei no Matos Filho trabalhando com tributário, contencioso, não era a minha realidade de remuneração, não era previdenciário. E foi uma entrada assim, muito legal. Eu estava muito feliz de estar lá e ainda estou, né, 10 anos depois aqui. Mas, como eu já falei antes, né, se não fosse eu ter cruzado com a Bel na minha vida profissional, eu acho que eu não estaria ali, porque eu encontrei alguém que tem... Não, eu encontrei alguém que essa pessoa maravilhosa, acho que é um ser humano incrível, que tem uma sensibilidade como poucas pessoas, e eu acho que talvez na minha vida eu vou ter poucas oportunidades de encontrar novamente pessoas assim com essa sensibilidade. E eu acho que é isso que ela trouxe no curso, e ela traz isso todo dia. Assim, eu acho que ela tem essa habilidade de ser extremamente afetuosa, ao mesmo tempo que tem um brilhantismo, sacadas incríveis, né, do dia a dia, mas eu acho que não é isso que me faz admirá-la tanto. Eu acho que é muito mais esse coração e essa alma sensível que ela tem. E eu acho que ela é uma pessoa única, assim, no sentido de ter essa capacidade de se expressar verdadeiramente como ela é. Eu acho que ela falou antes o que ela melhor pode colocar para as pessoas é elas serem elas mesmas, mas eu acho que isso é um espelho do que ela é, porque ela é ela mesma. Assim, eu olhava ela, né, do jeito dela, com todos os desafios que isso traz junto, mas eu me encontrei nisso. Eu falei, putz, é com essa pessoa que eu quero trabalhar, é com essa pessoa que eu quero trilhar. Então, eu acho que seja a minha trajetória pessoal, seja o sucesso do grupo de remuneração que a gente tem lá hoje no escritório, é fruto, com certeza, dessa pessoa que está aqui do meu lado. Por mais que ela queira dizer que não, mas é isso sim. E eu acho que todas as pessoas com quem tu vai te envolvendo vão reconhecendo e admirando junto essa tua forma de ser, Bel. Eu me sinto uma maluca, tá? Na verdade. Obrigada. Eu não mereço isso. Quem tem isso é você. Eu já disse, quem tem isso é você. Eu te entreguei para você só. Eles dizem para mim que eu entrego eles para eles. A Luana me disse ontem. Legal. É o que eu faço. O resto eu dou um trabalho louco. É ou não é? Eu dou um trabalho com a minha bagunça. Que coisa linda. A gente não combinou que ia ter um momento assim, né? Que isso sairia assim. Essa é a coisa boa. Um dia ele virou e fez assim, pode ser um recorte errado da minha parte, eu posso não ter pego a realidade como um todo, simplesmente tinha feito uma bagunça, uma lama, uma lambança. Eu falei, pode parar com essa conversa bonita. Eu fiz uma lambança, eu me atrapalho, desculpa. E eu preciso de gente do meu lado mesmo, eu fiz uma lambança, mas é toda uma delicadeza para falar, portanto, isso é você. Mas não é. Isso é você. Você que é. E você que vai fazer chegar mais na frente. Vocês não têm ideia de como ele é amado no escritório. Cara, olha só, todos cara, os demais personificação gostam. do Matos Filho aqui, ó. Total. Ele é adorado por outros sócios, que estão loucos para se ver livres de mim. Tipo, show! E assim eu encerro. Senhoras e senhores, Bel Bueno, Luffy. Muito obrigado.